Enquanto meus primos celebravam seus milhões no funeral do meu avô, eu estava ali segurando um envelope amassado com uma única passagem de avião dentro. Todo mundo riu de mim naquele dia. 6 meses depois, eles estavam implorando pelo meu perdão. Meu nome é Nathan Whitmore e estou prestes a contar como o pior dia da minha vida se tornou o começo de tudo que eu nunca soube que precisava. Mas primeiro, deixe-me apresentar os jogadores neste jogo que meu avô orquestrou do além-túmulo. Havia Preston, meu primo mais velho, parado ali no seu terno Armani de 25. Zia Oasis, já ensaiando seu discurso de CEO para os funcionários da empresa. Melissa, sua irmã, mal conseguia esconder sua animação atrás dos óculos de sol de grife, provavelmente planejando qual filtro do Instagram melhor capturaria seu novo iate. Os pais deles, Vernon e Beatriz, ficaram como abutres que finalmente encontraram sua festa. A mão do meu tio já se estendendo para os papéis que o advogado estava segurando. E então havia eu, o professor de história do ensino médio, que dirigiu 3 horas num Honda Civic que precisava de freios novos apenas para me despedir da única pessoa nesta família que realmente me via. Vovô Roland construiu um império do nada. Transformou um único barco de pesca na Whitmore Navegação, e todo mundo queria sua parte do reino dele. Todo mundo exceto eu. Eu só queria mais 5 minutos para jogar xadrez com o velho que me ensinou que os movimentos mais poderosos são aqueles que ninguém vê chegando. Aquele funeral não era só sobre se despedir de Roland Whitmore. Foi o dia que aprendi que às vezes o menor presente carrega o maior segredo. E às vezes as pessoas rindo de você estão pisando em terreno que está prestes a desmoronar sob seus pés. Meu alarme tocava às 5h30 toda manhã, de dia útil, igualzinho nos últimos 6 anos, desde que comecei a dar aula no Colégio Estadual Lincoln, em São Paulo. O teto do meu apartamento de um quarto tinha a mesma mancha de água que eu olhava há 3 anos, no formato do estado do Ceará, se você apertasse bem os olhos. O cachorro do meu vizinho já estava latindo pontualmente, e eu conseguia ouvir a Dona Chen começando seus exercícios matinais através das paredes finas como papel. Esta era minha vida, previsível, modesta e completamente diferente do mundo em que cresci. Veja bem, ser um Whitmore significava alguma coisa em certos círculos. Significava clubes náuticos e escolas particulares, casas de veraneio e carteiras de investimentos. Mas para mim, significava escolher entre pagar aluguel e consertar o câmbio do meu carro, porque eu tinha me afastado de tudo isso para ensinar adolescentes sobre a independência e a era Vargas. Meu pai, Dennis, entendia essa escolha. Ele era o único que entendia. Papai morreu quando eu tinha 15 anos. Um infarto na mesa dele, enquanto revisava contratos para a divisão do irmão Vernon na empresa do vovô. Ele passou a vida inteira sendo o responsável, o confiável, aquele que nunca reclamava quando Vernon levava crédito pelas ideias dele. A última coisa que ele me disse foi: Nathan, não deixe eles te transformarem em algo que você não é. Seu avô fez isso comigo e olha onde estou. 3 horas depois, ele se foi. Minha mãe, Grace, juntou os pedaços depois disso. Ela era enfermeira no Hospital das Clínicas, trabalhando plantões de 12 horas para nos manter à tona depois que descobrimos que papai tinha assinado a maioria de suas ações da empresa para ajudar Vernon a cobrir alguns investimentos ruins. Esse era o papai, sempre limpando a bagunça dos outros, sempre acreditando que família significava sacrifício. Mamãe nunca disse uma palavra amarga sobre isso, mas eu vi como ela olhava para Vernon no funeral do papai. E entendi que às vezes a raiva mais profunda não precisa de palavras. Vovô Roland era um mistério embrulhado num terno de 3 peças. Ele construiu a Whitmore Navegação a partir de um único barco que comprou com o dinheiro da despensa da Marinha depois da Segunda Guerra. Quando nasci, ele possuía uma frota de navios cargueiros, armazéns em 12 cidades e dinheiro suficiente para comprar o que quisesse. Mas a coisa sobre meu avô é que ele não acreditava em dar de graça. Ele acreditava em merecer. Todo cartão de aniversário vinha com uma nota de R$ 50 e um bilhete que dizia: faça valer mais. Todo presente de Natal era algo prático, como livros sobre negócios ou certificados para cursos online de contabilidade. A única vez que vovô Roland parecia genuinamente interessado em mim era durante nossos jogos de xadrez de domingo. Começou quando eu tinha 10 anos, logo depois de ganhar o torneio de xadrez da escola. Ele apareceu no nosso apartamento numa manhã de domingo,
montou um tabuleiro e disse: Me mostre o que você tem. Perdi em 12 movimentos, mas ele voltou no domingo seguinte e no outro. E eventualmente esses jogos se tornaram a única constante entre nós. Você joga como seu pai, ele me disse uma vez, preocupado demais em proteger suas peças, não focado o suficiente em ganhar o jogo. Talvez eu não queira sacrificar tudo só para ganhar, respondi. Ele realmente sorriu com isso. O primeiro sorriso verdadeiro que eu já tinha visto dele. Talvez seja por isso que você é o único que ainda me interessa, Nathan. Preston e Melissa nunca entenderam esses jogos de xadrez. Preston estava ocupado demais seguindo o vovô no escritório, aprendendo sobre margens de lucro e paraísos fiscais. Ele tinha tirado o MBA na FGV, a alma mater do vovô, e nunca deixava ninguém esquecer disso. Todo jantar de família virava uma palestra pessoal do Preston sobre otimização de mercado e aquisições estratégicas. Ele falava em jargões e slides de PowerPoint, transformando toda a conversa numa apresentação de negócios. Melissa adotou uma abordagem diferente. Ela se transformou numa marca, documentando sua vida como herdeira da navegação nas redes sociais. 200. Seruzawa e seguidores assistiam ela posar em vários barcos, com várias roupas de grife, em vários portos europeus. Ela chamava isso de construir sua plataforma, mas na verdade ela só estava gastando o dinheiro do vovô enquanto esperava por mais. Sua maior conquista foi conseguir o selo azul no Instagram e namorar um banqueiro suíço que tinha uma vinícola. Vernon e Beatriz, os pais de Preston e Melissa, eram o casal poder supremo da forma mais vazia possível. Vernon tinha subido para CFO da Whitmore Navegação, embora a maior parte do trabalho real fosse feita pela assistente dele. Beatriz passava o tempo em galas beneficentes, não porque se importava com as causas, mas porque gostava de ver sua foto nas páginas sociais. Eles moravam numa casa tão grande que precisavam de um sistema de interfone para conversarem entre si. E então havia eu, ensinando 43 adolescentes sobre a Constituição, corrigindo provas numa mesa de cozinha que comprei num brechó, e me sentindo mais realizado do que qualquer um deles poderia imaginar. Essa era minha vida antes do funeral, antes do envelope, antes de tudo mudar. Eu pensava que sabia quem eu era e de onde vinha. Acontece que eu estava observando as peças erradas no tabuleiro o tempo todo. O clube de campo de Alphaville nunca tinha se sentido mais sufocante do que naquela tarde de outubro. Vovô Roland tinha especificamente pedido que seu testamento fosse lido aqui na mesma sala de painéis de carvalho onde ele negociou seus maiores acordos com uísque e charutos. A mesa de mogno refletia nossos rostos como um espelho escuro, e eu podia ver Preston ajustando seu Rolex pela terceira vez em 5 minutos. Tínhamos acabado de vir do cemitério, onde a chuva de outono tinha transformado o enterro numa bagunça lamacenta, da qual Beatriz reclamou durante toda a viagem. Antes de começarmos, Dr. Harwick, o advogado da família, ajustou os óculos de aro de arame e limpou a garganta. Quero que todos vocês saibam que Roland foi muito específico sobre esses arranjos. Ele revisou este testamento uma semana antes de falecer. Vernon se inclinou para a frente, suas mãos já formando punhos de expectativa. Entendemos, Harwick. Roland discutiu extensivamente o plano de sucessão comigo. Isso era mentira, e todo mundo sabia. Vovô nunca discutia negócios fora do escritório e certamente nunca prometia nada para ninguém. Mas Vernon vinha dizendo para qualquer um que ouvisse que ele assumiria como CEO, que Preston seria sua mão direita e que o legado da família estava seguro. Vamos proceder então. Harwick abriu a pasta de couro. Para meu filho mais velho, Vernon Whitmore, e sua esposa, Beatriz, deixo a propriedade em Campos do Jordão e a carteira de investimentos contida na conta terminada em 471. Beatriz agarrou o braço de Vernon, sua pulseira de diamantes captando a luz. A casa de Campos do Jordão. Ah, Vernon. Ele lembrou o quanto amávamos lá. Para meu neto Preston Whitmore, Harwick continuou, deixo a Whitmore Navegação e todos os seus ativos operacionais, com a condição de que mantenha os níveis atuais de emprego por pelo menos um ano. Preston se levantou tão rápido que sua cadeira raspou no chão. Eu sabia, vovô, não vou te decepcionar. Ele já estava pegando o telefone, provavelmente para atualizar seu perfil do LinkedIn para CEO. Para minha neta, Melissa Whitmore, deixo o apartamento em Copacabana e o iate Serenity,
atualmente ancorado em Angra dos Reis. Melissa soltou um grito que poderia ter quebrado o cristal. O apartamento? Meu Deus, você sabe quanto vale isso? E o iate? Meus seguidores vão morrer? Dr. Harwick se virou para mim e vi algo nos olhos dele que parecia quase piedade. E para meu neto, Nathan Whitmore, deixo isto. Ele puxou um pequeno envelope branco, gasto nas bordas, meu nome escrito nele com a letra trêmula do vovô. A sala ficou silenciosa por exatos 2 segundos antes de Preston começar a rir. Você está falando sério? A voz de Preston rachou de diversão. Só isso? Um envelope. Peguei com mãos firmes, embora meu coração estivesse batendo forte. O papel parecia fino, insignificante. Dentro havia uma única passagem de avião. Roma, só ida, partindo em 48 horas. Deixe-me adivinhar. Preston arrancou a passagem da minha mão antes que eu pudesse impedir. Classe econômica. Ah, isso é demais. O professor ganha umas férias. Melissa já estava gravando no telefone. Isso é hilário mesmo. Nathan, sua cara agora. Não se preocupe. Talvez ele tenha deixado algumas milhas aéreas também. Vernon se levantou, endireitando a gravata com a autoridade de alguém que acabou de ganhar tudo. Roland sempre disse que você não tinha instinto assassino para negócios, Nathan. Pelo menos ele te deu algo legal. Roma é linda nesta época do ano. Provavelmente é o jeito dele de dizer adeus, Beatriz acrescentou, sua voz pingando falsa simpatia. Uma viagenzinha para te ajudar a processar tudo. Que atencioso. Minha mãe, que tinha ficado silenciosa no canto, finalmente falou. É tudo, Dr. Harwick. Isso conclui a distribuição de bens. Harwick respondeu, fechando a pasta. Há uma carta pessoal para Nathan para ser aberta apenas quando chegar em Roma. Uma carta? Preston estava praticamente uivando agora. O que ele vai dizer? Desculpe você ser pobre. Aproveite a pizza. Preston, chega, Vernon disse, embora estivesse sorrindo. Nathan escolheu seu caminho. Ele queria ser professor, e Roland respeitou isso o suficiente para dar um presente de despedida. Todos deveríamos ser gratos pelo que recebemos. Olhei para a passagem de novo. 15 de outubro, 15 horas. Chegada, voo Alitalia 61. Por que tão específico? Por que Roma? Vovô nunca tinha mencionado a Itália em todos nossos anos de jogos de xadrez. Ele falara sobre Xangai, Londres, Hamburgo, mas nunca Roma. Bem, me levantei, deslizando a passagem de volta no envelope. É melhor eu fazer as malas. Você vai mesmo? Melissa parecia genuinamente surpresa. Vai usar seus dias de folga para fazer uma viagem aleatória para Roma? Meu avô me deu uma passagem, disse, encontrando os olhos de cada um por vez. O mínimo que posso fazer é usá-la. Vernon balançou a cabeça. Tolo sentimental, igualzinho seu pai. Dennis nunca entendeu que emoção não tem lugar nos negócios também. Foi aí que soube que definitivamente ia entrar naquele avião, porque Vernon estava errado sobre meu pai, errado sobre mim, e talvez, só talvez, errado sobre o que vovô realmente tinha me deixado. A passagem não pesava nada no meu bolso, mas de alguma forma parecia mais pesada que todos os milhões que eles tinham acabado de herdar. Enquanto saía daquele clube de campo, suas risadas me seguindo até o estacionamento, lembrei das últimas palavras do vovô durante nosso jogo final de xadrez. Os melhores movimentos, Nathan, são aqueles que seu oponente nunca vê chegando. A chuva tinha parado, e pela primeira vez naquele dia, o sol rompeu através das nuvens. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha, olhando para a passagem de avião, enquanto meu laptop mostrava o saldo da minha conta bancária. 8 was, 423,15. Meu aluguel vencia em 5 dias. Meu carro precisava de pastilhas de freio novas. Eu tinha 43 redações sobre a Guerra do Paraguai para corrigir. Toda a parte lógica do meu cérebro gritava que voar para Roma era insanidade. Mas eu não conseguia parar de pensar no rosto do vovô durante nosso último jogo de xadrez. Apenas 2 semanas antes de morrer. Ele estava diferente naquele dia, mais suave de alguma forma, como se finalmente tivesse parado de representar um papel que estava desempenhando há décadas. Nathan, ele disse, movendo seu cavalo num padrão que não reconheci. O que você sabe sobre confiança? É conquistada, não dada, respondi. A mesma resposta que ele tinha martelado em todos nós, desde a infância. Não, menino, confiança verdadeira é saber quando seguir sem entender por quê. Seu pai sabia disso.
Ele confiou em mim com algo uma vez, algo precioso, e eu falhei com ele. Mas você, Nathan, você é diferente. Você não quer nada de mim. Nunca quis, vovô. Eu sei. É por isso que quando chegar a hora, você vai confiar em mim, mesmo quando todo mundo achar que você é um tolo. Agora, segurando aquela passagem, suas palavras pareciam menos uma lembrança e mais uma mensagem. Peguei meu telefone e liguei para minha mãe. Eu vou, disse assim que ela atendeu. Eu sabia que você iria. Grace respondeu sem hesitação. Seu avô me ligou o mês passado. Ele não disse muito, só que eu deveria apoiar qualquer decisão que você tomasse depois do funeral. Mãe, isso é loucura. Não posso faltar ao trabalho. Tenho responsabilidades. Nathan, seu pai uma vez me disse que Roland nem sempre foi o homem que conhecíamos. Ele disse que havia um antes e depois na vida do seu avô. E nós só conhecíamos o depois. Talvez isso seja sobre o antes. Passei a manhã seguinte no Colégio Lincoln, arranjando um professor substituto. Minha diretora, doutora Washington, não ficou feliz com o pedido súbito, mas eu nunca tinha tirado um dia de folga em 6 anos, então ela aprovou relutantemente 3 dias de folga. 3 dias para voar para Roma e descobrir que jogo meu avô estava jogando. Professor Whitmore, tudo bem? Perguntou Jasmine, uma das minhas alunas mais brilhantes depois da minha última aula. O senhor parece diferente hoje. Só pensando sobre história? Jasmine, como às vezes os momentos mais importantes parecem nada quando estão acontecendo. Fiz as malas com pouca coisa. Uma bagagem de mão com 2 mudas de roupa e o diário de couro velho do meu pai, que carregava desde o funeral dele. O Uber para o aeroporto internacional de Guarulhos me custou R$ 120 que eu não podia dispensar. Mas já estava comprometido com essa insanidade. No portão, esperando para embarcar, tirei o envelope de novo. Foi aí que notei algo que tinha perdido antes. No canto, mal visível, havia um pequeno número escrito a lápis. 1947. O ano em que vovô teria 22 anos. O ano depois que ele deixou a marinha. A comissária de bordo chamou meu grupo de embarque e entrei na fila atrás de uma família, discutindo sobre arranjos de assento. A mãe estava tentando equilibrar 2 crianças enquanto o pai checava o telefone obsessivamente. Pessoas normais com problemas normais, não se perguntando por que seu avô morto os tinha mandado numa jornada misteriosa através do Atlântico. Encontrei meu assento 32B, assento do meio na parte de trás do avião. Claro, Preston estava certo sobre ser classe econômica. O homem à minha esquerda já estava dormindo e roncando. A mulher à minha direita tinha reivindicado os 2 apoios de braço e estava assistindo um filme no iPad sem fones. Conforme o avião decolou, São Paulo encolhendo embaixo de nós, pensei em Preston, provavelmente já no escritório do vovô, sentado na cadeira dele, se sentindo como um rei. Melissa definitivamente estava postando fotos do pôr do sol do iate agora. Vernon e Beatriz provavelmente estavam se encontrando com consultores financeiros sobre sua nova riqueza. E aqui estava eu, espremido na classe econômica, voando em direção a um mistério com dinheiro que não podia dispensar. Mas algo parecia certo sobre isso. Pela primeira vez desde que vovô morreu, senti que estava exatamente onde deveria estar. A comissária passou com bebidas. Senhor, algo para beber? Só água, obrigado. Ela me entregou uma garrafa e, quando a abri, lembrei de outra lição de xadrez. Vovô tinha sacrificado sua rainha, a peça mais poderosa, para ganhar um jogo. Eu fiquei chocado, incapaz de entender por que ele desistiria de tanto. Poder não é sobre o que você tem, Nathan, ele explicou. É sobre o que você está disposto a perder para ganhar algo melhor. A maioria das pessoas não consegue ver além da perda. É por isso que nunca realmente vencem. O avião inclinou para leste, indo em direção à noite rumo a Roma, e seja lá o que vovô tinha escondido lá. Meus primos pensavam que tinham ganhado tudo o que importava. Mas enquanto me acomodava para o voo de 8 horas, tive a sensação de que o jogo real do vovô estava apenas começando, e eu era a única peça que ele tinha posicionado para jogá-lo. O capitão anunciou nossa altitude de cruzeiro, e fechei os olhos, o diário do meu pai pressionado contra meu peito, confiando no plano de um homem morto, mesmo não conseguindo ver o tabuleiro. As rodas tocaram no aeroporto de Fiumicino, em Roma, exatamente às 15h07, horário local. Minhas pernas estavam dormentes, minhas costas doíam e mal tinha dormido durante o voo de 8 horas.
Os anúncios em italiano, misturados com português, ecoavam enquanto taxiávamos até o portão. E de repente, a realidade me atingiu. Eu estava em Roma sem reserva de hotel, sem plano, e sem ideia do que deveria fazer em seguida. A imigração foi um borrão de carimbos e perguntas. Propósito da visita? O oficial perguntou em inglês com sotaque. Honestamente, não sei, respondi, cansado demais para mentir. Ele me olhou estranhamente, mas carimbou meu passaporte mesmo assim. Bem-vindo à Itália. Segui a multidão em direção à coleta de bagagem, mesmo tendo apenas minha bagagem de mão. O saguão de chegadas era um caos. Famílias se reunindo, motoristas segurando placas para empresários, turistas parecendo perdidos. Estava prestes a ir para a saída quando vi uma placa profissionalmente impressa com Nathan Whitmore, segurada por um homem de terno preto caro. Meu coração parou. Me aproximei cautelosamente. Eu sou Nathan Whitmore. O rosto do motorista se iluminou de alívio. Senhor Whitmore, finalmente, por favor, venha rapidamente. Seu inglês era fortemente acentuado, mas claro. Quem me mandou? Seu avô arranjou tudo há meses. Meu nome é Lorenzo. Por favor, temos uma viagem longa. Ele pegou minha mala antes que eu pudesse protestar e me levou para fora, para um Mercedes sedã preto que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 2 anos. O ar de outubro estava morno, nada como o frio outonal de São Paulo. Lorenzo abriu a porta traseira para mim e deslizei em assentos de couro que pareciam nuvens. Para onde estamos indo? Perguntei enquanto ele saía da calçada. Vila Monterrey, 1 hora ao norte, nas colinas Sabinas. Não entendo. Meu avô nunca mencionou nenhuma propriedade na Itália. Lorenzo encontrou meus olhos no retrovisor. Sr. Holland, ele possuía a propriedade há 45 anos. Ele visitava todo setembro, uma semana, sempre sozinho. 45 anos. Isso significaria desde 1980, quando eu tinha 12 anos. A matemática não fazia sentido. Nada fazia sentido. Deixamos a expansão de Roma para trás, subindo em colinas cobertas com olivais e vinhedos. A paisagem era quase dolorosamente bonita, como algo de um filme sobre se encontrar na Itália. Lorenzo dirigia com confiança italiana, fazendo curvas em velocidades que me fizeram agarrar a maçaneta da porta. Como você conhecia meu avô? Perguntei. Meu pai foi motorista dele primeiro. Quando papai morreu, eu assumi. 20 anos agora. Eu dirijo o Sr. Holland quando ele vem. 20 anos de visitas de setembro que nenhum de nós sabia. O que mais vovô tinha escondido? A estrada ficou mais estreita, serpenteando através de uma pequena vila onde homens velhos sentavam do lado de fora de um café, nos observando passar. Então Lorenzo virou numa estrada particular ladeada de ciprestes. No final, portões eletrônicos se abriram automaticamente, revelando uma vila que me tirou o fôlego. 3 andares de pedra cor-de-mel, terraços com vista para vinhedos infinitos, jardins que pareciam pertencer a uma pintura renascentista. Lorenzo estacionou na frente de portas massivas de madeira que deviam ter séculos de idade. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, as portas se abriram e uma mulher idosa emergiu. Ela era elegante, de uma forma que nada tinha a ver com dinheiro e tudo a ver com graça. Seu cabelo prateado puxado para trás num coque simples, seus olhos do mesmo cinza-aço do vovô. Ela caminhou em minha direção lentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto, e soube antes de Lorenzo dizer as palavras que mudaram tudo. Nathan. Lorenzo disse suavemente. Conheça sua avó, Sophia Whitmore. O mundo inclinou. Na verdade, me apoiei no carro para me equilibrar. Isso é impossível. Minha avó morreu antes de eu nascer. Sophia me alcançou então, suas mãos tomando as minhas, seu aperto surpreendentemente forte. Sua avó americana morreu, Carol, mas eu estou muito viva. Seu sotaque era musical, seu português perfeito, mas formal. Ela estudou meu rosto como se estivesse memorizando. Você tem os olhos dele, sussurrou. Mas o espírito gentil do seu pai, venha para dentro, Nathan. Há tanto para te contar. O interior da vila era elegância discreta. Nada como a mansão espalhafatosa que Vernon e Beatriz possuíam. Sofia me levou para uma sala de estar onde as paredes estavam cobertas com fotografias. Vi meu avô, jovem e rindo, parado na frente de uma pequena igreja. Uma foto de casamento. Vovô e Sofia, ambos mal nos 20 anos, radiantes de felicidade. Nos casamos em 1947, Sofia disse, me observando processar tudo.
Roland tinha vindo para a Itália com a Marinha, ficou depois da guerra para ajudar com a reconstrução. Nos conhecemos num baile em Roma. Ele era tão bonito, tão cheio de sonhos. Começamos do nada, só alguns hectares de vinhas que um amigo dele nos vendeu por quase nada. Ela serviu 2 copos de vinho de uma garrafa de cristal. Este é do nosso vinhedo. Hereditá, nós chamamos, herança. O vinho era extraordinário, complexo e rico. Não entendo. Vovô tinha uma vida inteira aqui. Mais que uma vida, caro. Ele tinha uma família. Eu, nosso filho Augusto, os netos que nunca conheceu porque escolheu a América. Ele te abandonou. A Guerra da Coreia começou. Roland sentiu o dever chamando. Deveria ter ido embora por 6 meses. Sua voz não carregava amargura, apenas tristeza. Mas ele conheceu sua avó americana durante uma licença. Ela estava grávida de Vernon. Um homem honroso teria se divorciado de mim, mas Roland não suportava desistir de nenhuma das vidas, então manteve ambas separadas, secretas. Minhas mãos estavam tremendo. Ele viveu uma mentira completa. Não, Nathan, ele viveu 2 verdades. Ele nos amou de formas diferentes. O vinhedo cresceu, se tornou bem-sucedido. Ele mandava dinheiro, visitava todo ano, mas não conseguia escolher até agora. Ela caminhou até uma escrivaninha antiga e puxou uma pasta grossa. Whitmore Vineyards International, 180 milhões de reais em ativos. É tudo seu, Nathan. Ele foi muito específico. Não Vernon, não Preston. Você. Os documentos que Sofia me entregou eram avassaladores. Escrituras, contratos, extratos bancários, todos provando que meu avô tinha construído um império completamente separado deste lado do Atlântico. Mas o que mais me atingiu foi o vídeo que ela tocou num laptop velho, gravado apenas um mês antes do vovô morrer. Seu rosto encheu a tela e, pela primeira vez, ele parecia em paz. Nathan, se você está assistindo isso, então você confiou em mim o suficiente para pegar o voo. Bom, você sempre foi o único que entendeu que algumas coisas importam mais que dinheiro. Seus primos conseguiram o que sempre quiseram de mim, a aparência de sucesso. Mas aparências podem enganar. A Whitmore Navegação vem sangrando dinheiro há 3 anos. Escondi nos livros, mas Preston está prestes a herdar um desastre. O apartamento tem 3 hipotecas. O iate é alugado. A propriedade de Campos do Jordão, o banco possui 70% dela. Dei a eles exatamente o que me mostraram que valorizavam. Eles valorizaram prêmios ocos que parecem dourados por fora. Ele se inclinou mais perto da câmera. Mas você, Nathan, você me visitava todo domingo só para jogar xadrez. Nunca pediu nada, nunca buscou posição. Você escolheu ensinar ao invés de dinheiro porque queria propósito. Então estou te dando o que você nunca pediu. Verdade, família, e sim, riqueza que é realmente real. O vinhedo produz 2 milhões de garrafas por ano. A vila está na família de Sofia há 300 anos. Seu tio Augusto tem dirigido as operações, esperando para te conhecer. Seus primos Marco e Helena são boas pessoas, criadas direito. Nada como Preston e Melissa. Esta é sua herança verdadeira. Uma família que valoriza trabalho, terra que produz algo real e um legado construído na verdade, não em mentiras. Ele pausou, aquele olhar afiado, familiar retornando aos olhos. Ah, e Nathan, seu próximo movimento é seu para fazer. Mas aqui está meu conselho. Preston vai ligar dentro de um mês, implorando por ajuda. Seja mais gentil com ele do que ele foi com você. É isso que te torna melhor. Checkmate, meu garoto. A tela escureceu. Sofia apertou meu ombro gentilmente. Ele falava de você constantemente, disse. Toda visita, histórias sobre seu neto, o professor que escolheu significado ao invés de dinheiro. Passei 3 semanas na Itália aprendendo tudo. Tio Augusto parecia tanto com meu pai que fazia meu peito apertar. Ele dirigia as operações do vinhedo com eficiência silenciosa, nunca amargo por ser o filho escondido. Marco e Helena, meus primos italianos, me receberam como um irmão voltando da guerra. Eles me ensinaram sobre vinho, sobre a terra, sobre o avô que conheciam versus o que eu conhecia. Ele era diferente aqui, Helena me disse uma noite enquanto caminhávamos pelas vinhas. Mais leve. Ele trabalhava nos campos, mãos na terra, rindo. Não o empresário que você conhecia. A ligação de Preston veio exatamente 23 dias depois. Eu estava de volta em São Paulo, dando aulas quando meu telefone tocou à meia-noite.
Nathan, é o Preston. Precisamos conversar. Sua voz tinha perdido toda a arrogância. A empresa está falida. Os contadores encontraram tudo. Papai perdeu a casa. O apartamento da Melissa foi executado ontem. Acabou tudo. Sinto muito, Preston. Não, você não sente, e não deveria sentir. Fomos horríveis com você. Ele pausou e ouvi ele lutando. Vovô te deixou algo real, não foi? Sim. Bom, você merece. Você foi o único que realmente o amou ao invés do dinheiro dele. Fiz uma oferta para Preston no dia seguinte: gerenciar a distribuição americana dos vinhos Hereditar. Salário, não propriedade. Ele aceitou imediatamente. Melissa levou mais tempo para engolir o orgulho, mas eventualmente veio também. Ela é realmente boa em marketing quando está vendendo algo real ao invés de só ela mesma. Está noiva do filho de Lorenzo agora, morando em Roma, aprendendo o negócio desde a base. Vernon e Beatriz se mudaram para um apartamento pequeno em Osasco. Vernon encontrou trabalho como contador. Beatriz conseguiu emprego nas Casas Bahia. Eles não falam comigo, mas Preston diz que estão na verdade mais felizes, forçados a depender um do outro ao invés de dinheiro. Minha mãe se mudou para a casa de hóspedes na propriedade da Califórnia que comprei com meu primeiro pagamento de distribuição. Ela se aposentou da enfermagem e passa os dias pintando, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. E eu, ainda dou aula, mas só meio período agora. Verões passo na Itália aprendendo o negócio do vinho, conhecendo a família que nunca soube que existia. Meus alunos acham hilário que seu professor de história possui um vinhedo. Uso isso para ensinar sobre comércio internacional, agricultura e negócios familiares. Semana passada, estava na vila jogando xadrez com tio Augusto quando ele disse algo que me parou. Sabe, seu avô sempre disse que o vencedor não é quem pega mais peças, mas quem sabe quais peças realmente importam. Olhei para o tabuleiro, então para os vinhedos pela janela, então para a foto do vovô na parede, jovem e esperançoso em 1947. Ele ganhou, disse. Só levou 60 anos para o jogo terminar. Augusto sorriu. Não, Nathan, você ganhou. Só não sabia que estava jogando. Aquele envelope amassado do qual todos riram. Não era só uma passagem de avião. Era um convite para descobrir quem eu realmente era, de onde realmente vim e o que realmente importava. Meu avô deu aos meus primos o que eles pensavam que queriam e me deu o que eu não sabia que precisava. A última garrafa de vinho que vovô pessoalmente produziu fica no meu apartamento em São Paulo, sem abrir. O rótulo diz Hereditar 2024, e embaixo, com sua letra, para Nathan, que entendeu que a melhor herança não é o que te dão, mas o que confiam que você continue. Todo domingo ainda jogo xadrez. Às vezes com Augusto na Itália, às vezes com meus alunos em São Paulo, às vezes sozinho, pensando no velho que orquestrou o jogo mais longo que já vi. Ele me ensinou que riqueza verdadeira não é medida em reais, mas em verdade, família, e a coragem de confiar quando nada faz sentido. Acontece que o tabuleiro que todo mundo estava assistindo, aquilo era só a distração. O jogo real estava acontecendo num tabuleiro completamente diferente, num país diferente, numa língua diferente. E vovô se certificou de que eu fosse o único a receber um convite para jogar.